Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de português dessa sexta-feira? O nosso cabeçalho vai ficar assim: Escola Municipal Vereador José Vilhena, Ibiraci, 6 de agosto de 2021. Hoje é sexta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B4, turno vespertino. E o nome de vocês e a data de nascimento, tá? Aqui, a gente vai trabalhar linguagem e construção dos textos, comparando textos verso e prosa. Atividade oral e escrita. Você leu 2 textos que referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Texto 1. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Texto 2. A cigarra e a formiga. A fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento, canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Aqui vem a nossa questão 2. Olha só. Você vai ler o que está indicado no quadro, né? E fazer um X na coluna correspondente ao que o texto apresenta, a característica indicada em cada linha. Então, o texto 1, ele tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha? Ou é o texto 2 que acontece isso? Depois, texto 1 está organizado em estrofes e versos? Aí vocês vão estar marcando o X aqui, tá bom? Nesse retângulo. Se o texto é organizado em parágrafos e se ele é texto em prosa ou texto em verso, né? Para vocês estarem resolvendo aí no livro. Aqui na questão 3, o que a gente tem? O texto 1, ele é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Então, você vai voltar à página 18 e enumerar cada parágrafo, tá? Depois, na número 4, você já identificou as diferenças entre os 2 textos. Agora, vamos ver as semelhanças. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos 2 textos. A forma como ocupam o espaço da folha, vocês acham que é semelhante ou diferente, tá? Os personagens são semelhantes ou diferentes? O jeito de contar a história é semelhante ou diferente? E a atitude dos personagens, semelhante ou diferente? O lugar onde os fatos acontecem? Aí vocês vão marcar, tá? Aqui é com um X, né? Para assinalar, não é verdadeiro ou falso. Depois, no questão 5, o texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Vocês vão voltar no poema e contar, né? Anotar o número lá. A questão 6. Você vai responder para mim qual texto você mais gostou, se da fábula ou se do poema. E você vai escrever as razões da sua escolha, o motivo, o porquê que você escolheu o texto fábula ou o texto poema.
vocês precisam colocar pelo menos 2 razões, tá? Não pode ser uma razão, porque a nossa pergunta é: escreva as razões, né? Então, razões é uma palavra que está no plural e a gente precisa, então, de 2 a 3 razões. E quem tiver 4 ou 5 pode colocar também, tá? Depois, ó, a gente tá na página 26, né, da unidade 1. E assim, ó, que ele quer falar para nós, gente, que a missão é boca. Olha só, não vale, né? É de dia, tá na hora de trabalhar, não tá na hora de sono, não. Ó, no dia a dia, temos contato com vários textos. Nessa unidade, a gente conheceu 2 formas de organizar o texto, que é em prosa, né? O texto tem parágrafos, linhas contínuas, e é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas e dos romances. E é o caso de organizar os textos em verso, que a gente vai ter estrofes e rimas. E é assim nos poemas, nas letras das canções, né? E as trovinhas para brincar, tá? Aqui a gente tem uma cobra. Vamos ler sobre ela? Ó, observe os textos a seguir. Texto A. Venenosa e peçonhenta. Conheço uma serpente da Ásia que tem um jeito bem diferente de se defender. Bem distante do Brasil, em alguns países da Ásia, existe uma espécie de serpente que, ao mesmo tempo, peçonhenta e venenosa. Seu nome científico é Rabidophis tigrinus, mas pode chamá-la de cobra-tigre asiática. Foi encontrado aqui nessa organização, né? Nesse texto. No texto B, a gente tem o seguinte: pescaria do curumim. Curumim acordou cedo, foi tomar banho de rio, caiu na água sem medo, se enrolou em seus braços de frio. Curumim sentiu fome, subiu no pé de goiabeira, era alto, bonito, enorme, de olhar dava tonteira. Tiago Hacking, A Pescaria do Curumim e outros poemas indígenas. São Paulo, Panda Books, ano 2015. No texto C, a gente tem um convite. Convido você para o meu aniversário, que será no dia. Espero você para se divertir comigo e todos os meus amigos. Não perca. E depois eu tenho a letra D. Limonada bem fresquinha. Ingredientes: um limão, açúcar se quiser, pedras de gelo, folhinhas de hortelã. Modo de fazer: lave bem o limão. 2. Em um copo, raspe um pouco da casca, esprema o limão, acrescente água, adoce e, se achar necessário, pique com a mão 2 folhinhas de hortelã. Coloque gelo à vontade. Olha só que gostoso, hein? É um suquinho saudável, né? Estamos na página 27 do nosso livro, tá? Ó, você já leu textos como esses? Classifique-os quanto ao gênero. Então, aqui vocês vão colocar, né? A gente tem receita culinária, a gente tem bilhete, a gente tem convite de aniversário, né? Vou voltar aqui só para eu lembrar uma coisa. Eu tô achando que eu falei que tem bilhete, mas não tem bilhete. Ó, eu tenho uma narração, né? Um texto informativo, poema, convite, receita culinária. Quais desses textos não estão organizados nem em parágrafos, nem em versos, mas em linhas contínuas? Daí vocês vão observar e colocar, tá? Olha só, seguindo.
Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Os textos escritos com parágrafos ou em linhas contínuas podem ser chamados de textos em prosa. Eles não têm verso e estrofes e não costumam apresentar rima. Aí no número 3 vocês vão ler o que está indicado em cada parte do quadro e escrever a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação, né? Então, texto em prosa e texto em verso. Hora de organizar o que estudamos. Então, é sempre bom a gente rever o que a gente estudou para ver se tá tudo bem aí, né? Ele falou assim, complete o esquema com exemplos de texto que você conhece, que está em prosa e texto que está em verso. Ele pode ter linhas de texto contínuas e pode ter parágrafos. Ele é organizado em verso, pode ter estrofes, rimas e ritmo. Aí vocês vão completar aqui nesse espaço branco, tá? Prática de oralidade. Olha só, aqui a gente tem conversa em jogo, com o que eu concordo. A fábula A Cigarra e as Formigas já foi reescrita por vários autores em épocas diferentes. Cada um deles incluiu algo da própria interpretação, isto é, de sua forma de compreender a fábula. Assim também há variações para a moral da história. Então, olha só, a fábula A Cigarra e as Formigas já foi reescrita por vários autores em épocas diferentes. E cada um deles incluiu algo da própria interpretação. O que isto é, né? É a forma que eles compreendiam a fábula, tá? Assim, a gente percebe que é uma variação para a moral da história. Então, a gente vai ler alguns ensinamentos diferentes para essa fábula, certo? Deve-se prever o dia de amanhã. Foi o Jean de La Fontaine que falou, né? Ele foi um poeta e fabulista francês que nasceu em 1621 e faleceu em 1695. Aqui, a gente pode até fazer uma continha de quantos anos ele viveu, né? A gente pega o número maior e subtrai o número menor, né? Nós vamos estar fazendo interdisciplinaridade com matemática. Depois, os artistas, poetas, pintores, músicos são as cigarras da humanidade. Olha o que Monteiro Lobato escreve. Ele foi um escritor brasileiro e nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Então, nós vamos subtrair aqui também para saber quantos anos que Monteiro Lobato viveu e fazer interdisciplinaridade com matemática, tá? Vocês podem estar fazendo aqui num cantinho do livro, né, desocupado, para a gente saber quantos anos viveu. Aí põe aqui na frente quantos anos que o La Fontaine viveu e quantos anos que o Monteiro Lobato viveu, né? Os preguiçosos colhem o que merecem. Foi o Esopo, né, que colocou essa moral para a fábula da cigarra e das formigas. Só que o que acontece? Aí a gente já não tem a data que ele nasceu, tá vendo? Porque ele foi um escravo, a gente viu aí na aula passada, né? Converse sobre essas frases que representam a moral para cada autor e deem sua opinião. Com qual das ideias para a fábula vocês concordam? E de qual vocês discordam, né?
Vocês escolheriam alguma delas ou vocês propõem outra? Ó, apresentem sua escolha. Olha que legal. Apresentem sua escolha. Expressem suas opiniões e procurem dizer o porquê da escolha feita. Então, vocês vão apresentar a escolha, expressar a opinião e procurar dizer o porquê da escolha, tá? Vocês vão esperar a vez de apresentar a frase que escolheram e suas razões. Não se esqueçam, as opiniões diferentes devem ser respeitadas. Depois, o jogral. O poema Então, vocês vão dividir as falas por conjunto de vozes. Ensaie lendo com bastante ênfase e expressividade. Confiram como ficará bonito, né? Aí vocês podem pedir a mamãe ou o irmão para estar fazendo essa atividade, né? Considerando que a gente ainda não está no ensino presencial. Ó, aqui a gente tem o seguinte: ilustrações de histórias. Vocês viram que cada versão da fábula veio acompanhada de ilustrações diferentes. Observe juntos e comparem. Olha só. Foi ilustração de Eduardo Júlio Detmold, ó, que viveu nesse período, que é legal também vocês calcular a idade que ele viveu, né, o Edward. E aí isso foi na Inglaterra, né? E aqui a gente tem ilustrações de Antônio Amaral, que nasceu em 1962 no Brasil. Ainda ele não faleceu, então não tem a idade de falecimento dele aqui. Hidratar. Depois aqui, ó, desenhar é uma atividade prazerosa para diversas pessoas. Algumas fazem do desenho a sua profissão. Vocês vão conversar sobre as ilustrações acima. Qual delas que chamou mais a atenção de vocês e o motivo? Agora pronto, né? E vocês vão falar qual que vocês mais gostaram e o motivo. Na questão 2, olha lá, ó, cada ilustrador tem um jeito diferente de imaginar e de se expressar por meio do desenho. É o estilo de cada um. Se você desenhar, qual dos dois estilos gostaria de usar como inspiração para o seu desenho? O de Eduardo Júlio ou de Antônio Amaral e o motivo por que você escolheu um ou outro? Vocês acham importante haver ilustrações nos textos que vocês leem e o motivo, tá? Então, vocês vão me contar se é importante, né? Estamos na página 30. Tecendo saberes. Literatura de cordel. É um tipo Tecendo saberes. Literatura de cordel é um tipo de composição de histórias em versos que surgiu no Nordeste brasileiro. São apresentados oralmente ou impressos em folhetos, na maioria das vezes expostos para a venda, pendurados em cordas ou cordéis. O que deu origem ao nome? O nome cordel é originário de Portugal, onde havia a tradição de pendurar folhetos
em Barbantes. Literatura de cordel à venda no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro. Isso é uma foto de 2012, tá, crianças? Depois aqui, ó, leia um cordel de Chico Sales, poeta e músico nascido no município de São Francisco, na Paraíba. O município é popularmente conhecido como São Francisco do Chabocão. Meu Chabocão. Se você ouvisse a zoada da abelha zunindo na sua orelha depois de fazer o mel, se você sentisse o cheiro da chuva no chão, molhando a plantação e a melancia no pé, não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu Chabocão era assim que eu vivia. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá do meu Chabocão só me lembro de alegria. Se você bebesse água da cacimba, se você bebesse da água lá da cacimba, saborosa e bem no clima, retirada com a mão, se você visse feito um animal vadio, o peixe subindo o rio, para desovar no açude, se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Olha só que interessante. Então, aqui é a Ságua do Cordel em poesia, O Nordestino Carioca. Então, foi escrito por Chico Sales, folheto de cordel, terceira edição, projeto gráfico, J.C. Melo, ideia digital, sem data. Aqui, ó, ele coloca algumas palavras com significado, né? Zoada significa barulho, zumbido. Zunindo, ruído feito pela abelha. Cacimba, poço. Cisterna, fonte de água potável. Açude, lago formado por represamento. Latada, grade que sustenta parreiras de uvas ou de plantas. Então, o nosso poema, né? Ele tem palavras destacadas em verde. E aqui a gente tem os significados delas. Aqui, ó, na questão 2. No poema das páginas 21 e 22, a cigarra cantava o sol, a chuva, o vento. Ou seja, com seu canto, ela fazia uma exaltação do ambiente em que vivia. No poema de cordel, também há esse tipo de exaltação. Releia. Se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá no meu Chabocão só me lembro de alegria. É um tipo de exaltação, né? Vamos ver o que ele vai falar. A ação de dormir em uma rede bem armada é exemplo, né? De uma lembrança alegre do lugar em que o poeta vivia. Agora vocês vão conversar com o colega, no caso aí os irmãos ou a mamãe, né, o papai, e descobrir outras ações presentes no poema Meu Chabocão, que também seriam lembranças, seriam exemplos dessas lembranças alegres, tá certo? Agora vocês vão observar a capa do cordel. Vamos ver a capa. A Saga do Cordel em Poesia. Chico Sales, terceira edição. O Nordestino Carioca. Observe o título. A palavra saga refere-se a aventuras e histórias de vida. Sabendo que o cordelista Chico Sales nasceu no estado da Paraíba, o que a imagem da capa de seu folheto de cordel pode mostrar ou dar pistas sobre a sua história pessoal? Como que vocês interpretam? Ele parece estar num cavalo com um cachorro, indo embora do sertão?
com sua viola, com seu violão, e ele leva alguém na garupa, hein? Será que é a esposa dele? Então, é o que ele pergunta aqui, ó. O que a imagem da capa de seu folheto de cordel pode mostrar ou dar pistas sobre sua história pessoal, né? Então, é isso aí. Temos pista da história pessoal dele. Produção de texto. Ó, nós vamos produzir um texto, que vai ser um outro final para a fábula. Vocês vão escolher se querem em prosa ou verso. Podem estar fazendo em dupla? Ai, a gente tá no ensino à distância, né? É difícil falar sobre isso, mas enfim, vamos lá. Em dupla. Vai ser em dupla com a mamãe, em dupla com o papai, né? Enfim, em dupla com a professora. Mas vamos indo, né? No início desta unidade, vocês leram 2 textos baseados na mesma fábula, mas cada um deles foi escrito de uma forma diferente, com estilos diferentes. Cada autor recontou a fábula do seu jeito e escolheu uma moral para o seu texto. Depois vocês conversaram sobre os desfechos que cada autor deu à própria história. Ó, então, depois vocês conversaram sobre os desfechos que cada autor deu à própria história, né? Foi isso. Então, lá, vocês vão planejar um final e um desfecho diferente desses que vocês leram para a história da cigarra e da formiga. Então, vocês podem escrever no verso da apostila, né? Vocês colocam a página do livro e falam para eu identificar na hora que eu for corrigir, tá? Ó, vocês vão recontar a história e mudar apenas o final. Para isso, lembrem-se das partes. Início. As formigas estão trabalhando. Desenvolvimento. A cigarra chega e pede ajuda. Final. Desfecho. Essa parte da história vocês vão criar, né? E a escrita. Vocês vão escolher a forma para registrar esse desfecho. Vocês querem fazer esse texto de forma proseada ou poética, né? Se for proseada, vai ser um texto em prosa, e se for um texto poético, vai ser em verso. Lembrem-se de que, se for em prosa, a linha é contínua, façam parágrafos e cuidem da pontuação. Empreguem letras maiúsculas no início das frases. Se o texto que vocês escolher for em verso, aí vocês vão não há parágrafos, os versos podem ser agrupados em estrofes e podem haver rimas e ritmo, tá? Na revisão, ó, vocês vão reler o texto produzido e reescrever o que acharem necessário. Ao final, pode ser feita uma roda de leitura com o título Fábula Revisitada. Isso já seria uma coisa mais para aula presencial, né? Cada dupla ensaia a leitura do seu texto com bastante expressividade. Depois vão selecionar o desfecho de que mais gostarem e reproduzirem para guardar com vocês. Estamos na página 33. Faltam algumas ainda, né? Aqui eu tenho. Aí vem a letra da canção. Que canção será, hein, crianças? Olha só, nessa canção ela fala que a onça ela deixa de comer outros bichos depois que uma criança tem uma ideia. Qual será essa ideia, hein? Vamos ver?
Criança, criança, a onça era sonsa, sonsa de nascença, chegava de manso para encher a pança, sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preia, cutia, coati, não tinham descanso. Mas uma criança chamou a responsa. Criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa sua comilança. E hoje só pensa em dançar a dança. Criança, criança. Legal, hein? Nosso poema. Foi escrito pelo Cid Campos e Augusto de Campos. Nesse livro aqui, ó, Crianças, Crianças. Foi uma publicação feita em São Paulo pelo selo Sesc em 2009. E é um CD lá, ó, primeiro CD, faixa 12. Virou uma música. Aqui o Augusto, ó, a foto dele. O poeta Augusto de Campos escreveu com o filho a letra dessa música. Ele é pai do músico, compositor e produtor musical. Ele é pai do músico, compositor e produtor musical Cid Campos. O CD infantil Crianças, Crianças foi lançado pelo Sesc em 2009 e deu origem a um show poético musical teatral. Olha só que legal, né? Finalizamos a página 34, né? Língua, usos e reflexão. Aqui, vamos ver o que a gente tem para nós. Você viu que a fábula da cigarra e da formiga da página 18 tem 6 parágrafos. Agora, releia o primeiro parágrafo e observe as expressões destacadas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases? Isso, ele afirma, né? Não, ele não faz pergunta, ó. Ele fala assim, ó, letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o fim de frases? Verdadeiro, né? Observe e responda quantas frases há nesse parágrafo. Então, vocês vão contar quantas frases há nesse parágrafo, tá? Depois, letra B. Vou tirar aqui, senão a gente não lê, né? Letra B fala assim, ó, o parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Observe as expressões destacadas no trecho. Qual delas muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo? Por quê? Então, a gente volta lá, né? Uai, não era aqui que era para voltar? Vamos ver. Ah, tá. Então, aqui, né? De repente apareceu uma cigarra, ou seja, vai mudar o ritmo da história, né? Então, vamos lá. Então, vocês vão citar aqui, né, a expressão que muda o rumo da história e poderia iniciar um novo parágrafo e o motivo, né, por que vocês acham isso, tá certo? Depois, observe novamente o texto da página 18 e responda. Quantos parágrafos são iniciados por travessões e começam com a fala das personagens? Aqui,
Leiam juntos e conversem sobre o que aprenderam. Parágrafo. O parágrafo ele organiza o texto em prosa e pode separar os momentos do texto. Finalizamos a página 35. Agora você... Vamos ver aqui. Em histórias em quadrinhos, os textos não estão organizados em parágrafos. Além disso, muitas vezes não há um narrador presente e as falas dos personagens vêm em balões de fala. Olha que legal. Então, ele está falando aqui, ó, as histórias em quadrinho não tem parágrafo e não há narrador presente, muitas vezes. E a gente vai ter os balões de fala, tá vendo aqui? Vocês vão ler os quadrinhos e seguir com os personagens Dudu e Magali. Magali, vamos apostar uma corrida? Claro, até onde? Que tal até aquela árvore? É muito perto, vamos até o campinho. Não, vamos correr até o parque. Que parque? Aquele lá longe, ainda não estou vendo. Aquele lá onde tem um homem vendendo sorvete em frente. Ganhei! Ai, ai. Olha só, é o Maurício de Souza que fez essa tirinha. E é tira retirada do almanaque, Histórias de uma Página. Turma da Mônica, número 6, Barueri Panini Comics, 2011, página 54. Aqui, ó, organize a história dos quadrinhos como um texto em prosa. Observe as dicas a seguir e crie o texto no caderno. Crie um narrador que inicie a história, organize o diálogo entre os personagens. Para isso, não se esqueça dos travessões. Lembre-se de que o narrador também pode contar o desfecho. Muito bom. Então, vocês vão observar esses detalhes aí para organizar a nossa história em quadrinhos em prosa. Ó, aqui eu tenho pontuação e expressividade. Pontuação, atividade oral e escrita. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra da fábula. A cigarra e as formigas. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Aí vocês vão colocar, né? O que vocês acham que a cigarra sente quando ela fala, por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Depois, vocês vão reler a mesma frase, expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Reler a frase. Ah, tá. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Depois... Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Ai. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Por favor, me deem um pouco de trigo, formiguinhas. Aí vocês vão reler essa frase expressando os sentimentos, os 4 sentimentos diferentes, tá bom? Fazendo caras e bocas. Aqui. O sinal de pontuação, conhecido como ponto de exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, etc. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. As formigas pararam de trabalhar.
coisa que era contra seus princípios, contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Para que serviram os 2 pontos? Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Quantas frases há na fala das formigas? Vamos voltar para contar, né? O que você observou para responder? Releia outro trecho da fábula. Para falar a verdade, eu não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado com uma finalidade diferente. Qual? Vamos voltar lá, né? Aí vocês vão responder, tá? Conforme a percepção de vocês. Depois, vocês vão circular a fala do narrador. Depois, vocês vão observar os sinais de pontuação destacados, porque 2 deles foram empregados um em seguida ao outro. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências. Que ideia as reticências pode trazer para essa fala? Peraí. Ó, o travessão... tá. Circule a fala do narrador, observe os sinais de pontuação destacados. Tá. Ó, leia em voz alta esta fala das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com sua voz ao ler essa frase com o sinal de pontuação destacado. Aí, ó, esse sinal de pontuação é chamado de reticências. Que ideias reticências podem trazer para essa fala? Vocês podem completar com o que quiserem, né? Agora você, em dupla com a mamãe, com o irmão, enfim, né? Essa educação à distância aí tá dificultando aí nosso em dupla tradicional, né? Vocês vão reler o trecho do poema A Cigarra e a Formiga, apresentado na próxima página, e ensaiar a leitura de forma dialogada. Tá. Porque aí um assume o personagem de cigarro, o outro de formiga, né? No quadro da página a seguir, há 3 sugestões diferentes de expressividade para esse trecho. Cada dupla escolherá uma para ensaiar a leitura. Ó, formiga. Com deboche, rindo da cigarra, e a cigarra com certeza do que pensa. Depois, a formiga autoritária, a cigarra indignada com raiva da atitude da formiga. Depois, a formiga com indiferença, como se não se importasse com o sofrimento da cigarra. E a cigarra em tom suplicante e choroso. É tipo um teatrinho, sabe? Então, aí, ó, tem 3 formatos que é para ensaiar, né? Sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem simular isso na frente do espelho, né? Porque aí vocês falam de um jeito, lá, o primeiro jeito, a formiga vai estar debochando, rindo da cigarra, né? E a cigarra, com certeza, assim, do que pensa. Depois, a formiga vai estar autoritária e a cigarra brava, né? Tipo assim, com a atitude da formiga.
E depois o terceiro teatrinho, porque é 3, né? Aí vocês vão falar com vocês aí na frente do espelho, para vocês verem as caras e bocas, né? E a formiga com indiferença, como se não importasse com o sofrimento da cigarra. E a cigarra em tom suplicante e choroso, tá? Ó, ao lerem as falas das personagens, vocês vão fazer a leitura dos sinais de pontuação com ênfase e expressividade, né? É assim, ó, com ênfase, com expressividade, tá certo? As falas estão indicadas da seguinte maneira. Letra F para as falas da formiga e letra C para as falas da cigarra, tá? Ali, ó, formiga. Por que cantas no verão? Aí a cigarra responde: essa é minha profissão. Depois, nada mais sabes fazer? Pouquinho. Canto é trabalho e lazer. A formiga fala: o que farás no inverno? Guardo a guitarra em inverno. E quem te dará sustento? Do meu canto me alimento. Aí a formiga: não temes por teu futuro? A cigarra responde: viver é um salto no escuro. Então, olha só. Agora vem aquela fase que é hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir e completem com os sinais de pontuação que vocês já conhecem. Sinais de pontuação ajudam a organizar o texto. Depois, ajudam a indicar a expressividade e, enfim, sinais de pontuação, né? Ah, tá, aqui, ó. Vamos ler o esquema e completem com os sinais de pontuação que vocês já conhecem. Então, ajuda a organizar o texto, ponto final. Ajuda a indicar a expressividade, ponto final. Sinais de pontuação, ponto final, né? Palavras e sílabas. Você sabe o que é Gualim? Para descobrir, leia um trecho de uma letra da canção de Gabriel o Pensador, Gualim. Ó, o que fala aqui desse Gualim? Oi, tudo legal? Oi, Douto Galê? Meu nome é Gabriel, meu menô é Elbrigar. Meu nome é Gabriel, meu menô é Elbrigar. Quero chocolate, roque tela choco. Quero chocolate, roque tela choco. Macaco quer banana, cocama quer nanabá. Macaco quer banana, cocama quer nanabá. O macaco quer banana, mas não sabe descascar. Vou falar um palavrão. Vou larfar um vrão lapá. Vou falar um palavrão. Vou larfar um vrão lapá. Paralelepípedo do pepilelerapá. Paralelepípedo do pepilelerapá. Então, aqui, uma canção, né? Gabriel, o Pensador é tchau. É tchau significa que não só o Gabriel fez a música, né? Mas teve outras pessoas que ajudou ele a fazer. Aqui, ó, Gabriel, o Pensador para Crianças, um CD integrante da revista Nova Escola de 2017, faixa 1. Vocês perceberam qual o segredo dessa letra da canção? A Damares percebeu, eu espero ver se vocês percebam também, né? Qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá? Depois, pensando na sua resposta anterior, conclua. Nessa canção, o que significa Gualim? A Damares já visualizou também.
Para criar as palavras na canção, o autor inventou uma regra. Observe. Ó, então ele escreve quero, aí ele vai e muda, ó. Roque. Nome, ele escreve me, no. Tudo, do, tu. Tá vendo? O que houve? Leia as frases e marque o que corresponde à regra. Ele organizou as sílabas das palavras de trás para frente? Ou ele organizou as letras das palavras de trás para frente? Porque nas palavras oi e não e quer, o autor não aplicou a mesma regra? Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Agora você. Releia as palavras destacadas no item B da atividade anterior. Copie a palavra com o maior número de letras a palavra com o menor número de letras. Localize na letra da canção Gualim palavras que você reconheceu e que tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, mais que 4 sílabas. Aqui, como ele fala em palavras, eu tenho que pôr pelo menos 2, tá? Aí vocês colocam pelo menos 2, né? Porque palavras, ele não fala assim, ó, localize na letra da canção palavra, uma palavra, né? Ele fala palavras, então são várias palavras, tá? Depois, escolha uma das palavras de cada um dos itens da atividade 2 e separe-as em sílabas. Vocês vão escrever cada sílaba em um quadrinho, né? A gente tem um quadrinho aí embaixo. Aqui. Ó, as palavras, elas podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas, monossílabas, trissílabas, polissílabas e dissílabas. E esse conteúdo, eu acredito que vocês já estão sabendo muito, né? Porque assim, mexe e vira, a gente tá estudando esse conteúdo, tá? Tô pegando. Ai, meu Deus do céu, já começou a aula, nem publicar o vídeo eu publiquei. Cristo é vida. Ai, Jesus. Cristo. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Olha só, a Damares está terminando de gravar o vídeo e já vai postar o link para vocês, tá? Do YouTube. É o seguinte. Olha só. Aqui vocês vão seguir a mesma regra que Gabriel, o pensador, criou em Gualim. Transforme as palavras a seguir. Ah, vai ser divertido, né, fazer isso. Muito bom. Depois. Ó, assim também eu aprendo. É um outro quadro do nosso livro, né? Leia a tirinha abaixo, converse com os colegas e divirtam-se. O trabalho enaltece. O trabalho enaltece. O trabalho é glorioso. Vamos todos trabalhar o dia a dia trabalhoso. Viva! Urra! O que uma cigarra não faz para ganhar um troco? Olha só. Vocês gostaram da maneira como o cartunista interpretou a fábula da cigarra e das formigas? A Damares gostou, né? Aí vocês vão colocar a opinião de vocês aí. Ficou divertido, não ficou? Olha lá, ó. Depois aqui vocês vão colocar o que estudamos, que é uma autoavaliação.
vocês vão fazer um X na coluna que mostra como você saiu nessa unidade. Vocês acreditam que vocês avançaram em leitura e interpretação de fábula em prosa e verso, ou vocês precisam estudar mais? Vocês avançaram em termos de saber, né, a diferença entre textos em prosa e verso, ou precisam estudar mais? Vocês detectaram elementos da narrativa como personagens, tempo, espaço e narrador, ou precisam estudar mais? Vocês avançaram na produção de texto, desfecho para a fábula, em prosa e verso, ou precisam estudar mais? Sobre estudo sobre a língua, vocês avançaram em parágrafo e organização do texto, ou precisam estudar mais? Vocês avançaram em pontuação e expressividade, ou precisam estudar mais? Ou vocês avançaram em palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, ou precisam de estudar mais? E sobre a oralidade, vocês avançaram em participação nas atividades orais ou precisam estudar mais? Então, é sempre importante a gente refletir sobre o nosso processo de estudo, né? Finalizamos. Aqui tem algumas sugestões de livros, né? Para vocês lerem. Fábulas de Monteiro Lobato e Fábulas Palpitadas do Pedro Bandeira. Dúvidas? Então é isso, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula segunda-feira, tá? Bye, bye!